Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Neymar Pares. Hoje, mais uma vez, estamos aqui com um convidado super especial para falar de um tema muito interessante que há algum tempo nós estamos tentando trazer aqui para o nosso canal, né? Nós já tivemos um bate-papo com o Pietro, né, que foi o vídeo que a gente lançou anteriormente a esse, mas hoje nós vamos falar um pouquinho com Roberto Ribeiro, né, para trazer informações a respeito de algo que hoje está sendo muito dito, né, hoje está sendo muito falado, né, tem toda uma movimentação a respeito desse tema, né, que é a questão do transgênero, né? E a nossa ideia com isso é trazer informação para vocês, né, a respeito desse tema, entender das pessoas que passam por esse processo, das pessoas que vivem dentro dessa temática, o que acontece, como é o dia a dia, como foi essa movimentação, como é essa questão da não identificação, né, do corpo de nascimento com o gênero a que se pertence, né? Entender um pouquinho dessa nuance. Claro que a nossa ideia aqui não é esclarecer 100% das dúvidas, mas também deixar aberto uma questão que é assim, se eu tenho alguma dúvida com relação a tudo aquilo que está à minha volta, né, nada melhor do que buscar a informação junto àqueles que vivem aquela situação, né, porque nós vamos, ao invés de entender superficialmente ou partirmos da questão do eu acho que é isto, né, nós conseguimos viver aquilo e entender aquilo, porque a informação vem daquele que a vive no seu dia a dia. Então, sejam muito bem-vindos. Se você estiver passando por aqui, curte, compartilha, fala com os colegas, divulga aí para todo mundo, né, que essa informação como sendo uma das mais importantes dentro do que nós consideramos. E assim, fique à vontade, a casa é nossa. Entendendo que nós também temos aqui o nosso parceiro de equipe, o Thomas, que é o cara que faz umas perguntas, ultimamente ele está fazendo umas perguntas muito interessantes, assim, né? Tô até assustado com ele, acho que ele vai tomar o meu lugar qualquer dia desse. Então, assim, vamos dar as boas-vindas novamente a ele. Bom dia, Thomas, tudo bem? Olá, chefinho, como está? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Ok, nós estamos com o nosso convidado. Você já deu bom dia para o nosso convidado? Olá, Roberto, tudo bem? Tá, bom dia, Thomas. Então tá bom, beleza. Então, apresentando, agora vamos falar um pouquinho com o nosso convidado. Tudo bem, Roberto? Como é que você tá? Tô bem, e você? Tudo jóia. Roberto, nosso bate-papo aqui, como eu disse, é um bate-papo muito, assim, muito no sentido de esclarecer, conhecer muito, não um pouquinho, não. Conhecer muito da sua vida, da sua vivência, né, do como é que foi esse processo para você, entender um pouquinho de como essas coisas se dão na mente da pessoa, não aprofundadamente, como acho que é quase impossível a gente entender isso, mas entender um pouquinho desses momentos, né, trazer um pouquinho do como é estar naquela condição de não identificação, de repente você conseguir olhar para o espelho e falar, não, é isto, é aqui que é essa condição que me atende, né? Justamente para que muitas pessoas consigam entender o que é esse universo transgênero, né? Para a gente conseguir deslumbrar um pouquinho, até sair daquele nível de desconhecimento total e trazer essa informação o mais clara ou mais próximo, né, daquilo que é conclusivo, né? Muito prazer, seja muito bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse aí para a gente.
Bom, me chamo Roberto, tenho 28 anos, sou um homem trans e já faço minha transição desde mais ou menos uns 7 anos, desde 2014, que eu comecei a ir atrás de médicos, tomar hormônios. Só que é aquela coisa, eu estava planejando isso antes. Eu sou do interior, então não foi algo muito fácil. É assim, metade da minha família é católica, outra metade evangélica. Eu nem tenho muito contato com a parte evangélica. E eu já tomo hormônios desde 2014. Foi difícil encontrar um psiquiatra e um psicólogo que soubesse fazer a transição, soubesse o que era. Eu tive que lidar com um monte de profissionais bem despreparados, que tinha aquela noção que transexuais são travestis, ou seja, homens que se vestem de mulher, que vivem na rua e que usam drogas e que se prostituem. E, nossa, eu já tive tem cada história de psicólogo tosco para contar. E psiquiatra não foi muito diferente. E então, até me passaram medicamentos que eu não precisava. E eu busco isso desde criança. Só que naquela época, quando eu era criança, mal se falava de homossexualidade. E se falava de homossexualidade, era homossexualidade masculina. Então, de deboche, de piada, de personagem cômico, de sitcom de comédia que passava na televisão. Para se ter noção, mal se tinha homossexuais nas novelas, e quando tinha, era para fazer papel de palhaço. E eram homens, sempre homens. Não se falava nem de homossexualidade feminina. Então, transexualidade, eu vi que começou a se falar na televisão em 2009, 2010, quando o João Neri, que foi o primeiro homem trans brasileiro, assim que se tem notícia, que escreveu um livro e tudo mais, que aliás era psicólogo, começou a aparecer na televisão, mas ele já morreu há 4 anos. E muito se fala da transexualidade feminina, ou seja, uma pessoa que nasceu como homem e transiciona para mulher, mas mal se fala de transexualidade masculina, que é o oposto. Então foi bem difícil encontrar profissionais. Muitos do que eu achei foi na pura sorte. Bom, a primeira psicóloga que eu encontrei foi na Feira do Livro de Ribeirão Preto, foi lá para 2014 também, porque o assunto era esse, era a comunidade LGBTQIA+. Até então só LGBT, e o tema mal aparecia, e ela que faz pouco tempo, né, uns 7 anos. E quem falou mais foi o deputado João Willis, e nem tanto o João Neri, que também estava lá e estava convidado. Só que ele praticamente quase não falou. E quem falou mais foi o deputado, porque o João era o escritor daquele livro Viagem Solitária, o Jean já era um deputado famoso, vencedor de BBB e tudo mais. Aquela história. E um homem gay, um homem gay cis. Pois e isso é histórico na comunidade LGBT. Homens cis, gays, sempre dominaram a pauta, apesar de que muitas conquistas foram realizadas por mulheres lésbicas ou mesmo a comunidade trans. Então, eu conheci minha psicóloga lá, ela tinha ido assistir, ela me falou, eu falei que eu estava interessado em fazer o tratamento e ela aceitou. Comecei a ir nela e tudo mais, particular. Só que ela notou que minha família tentava colocar empecilhos no tratamento. Minha irmã chegou até a gritar com ela por telefone, por causa que eu estava sendo ouvida, basicamente isso. E para aquilo que era a sua necessidade e aquilo que você entendia ser importante para você. Pois eu estava sendo ouvido. E a minha psicóloga, ela fez todo o tratamento certinho, 2 anos, ela não me incentivava nem nada do tipo. E minha psiquiatra também eu achei na sorte, no Unidunité da ata do meu plano de saúde. E que bom que ela não foi
ela também não me julgou, porque eu já tive psiquiatras que quiseram me passar antipsicóticos. E não dava muito certo, óbvio. Psiquiatras caros, inclusive. Sim. E eu notei que sempre tinha essa resistência. E fora isso, tinha o HC de Ribeirão, que as pessoas sempre me estimulavam a ir lá. Só que o HC de Ribeirão é o SUS, né? E era assim. Sempre quando eu ia, eu esperava 4 horas para poder ser atendido. Era atendido 10 minutinhos, não era ouvido nem nada. E depois eu ia embora. Então, eu notei que era algo que não valia muito a pena, só valia a pena para pegar receita de medicamentos. Sim. Tipo dos hormônios e tudo mais. Então, eu fiz pelo plano de saúde. Tive sorte também de achar um cirurgião, e passou os 2 anos, eu sempre achei meio ridícula, assim, essa história de você precisar de 2 anos para fazer uma cirurgia, sendo que outras cirurgias que também são bastante complicadas, por exemplo, bariátrica, a pessoa consegue no mês seguinte, se ela for no profissional certo. Sim, sim. É algo que também é irreversível. E... Ou seja, o argumento que os profissionais usam para falar que o tratamento para transexuais tem que ser feito 2 anos bonitinho, pelo argumento de ser irreversível, existem outros tratamentos que não... Essa questão dos 2 anos existe, só que existe no papel. Eu já observei isso e tudo mais, tanto porque eu sou nutricionista. Essa questão de fazer cirurgia bariátrica, para quem quer, é muito fácil. Para quem quer e para quem pode, é lógico. E aí foi basicamente isso. Eu já observava isso há muito tempo, só que não se falava desse assunto no meu contexto. Na verdade, não se falava nenhum assunto, eu sou do interior. Se falava de homossexualidade masculina, então de deboche. Mal se falava de lesbianismo. Transsexualidade era algo que você via no carnaval, assim, transexualidade, entre aspas, de homens se vestindo de mulher para fazer papel de palhaço na rua. E não se falava isso na escola, em canto nenhum. Todo assunto conectado a gênero, ou a mesma religião, religiões não cristãs, ou qualquer coisa de um aspecto mais progressista, eu só fui ouvir falar na internet. Porque professores, familiares, ninguém nunca falava nada. Entendi. Feminismo, todo esse tipo de assunto. Então, eu descobri que era possível quando eu era adolescente. Só que eu vi que também era um negócio, era algo muito caro. Não tinha no Brasil. No Brasil, o tratamento para transexuais começou a ter, se não me engano, nos anos 70, para mulheres transexuais. Para homens não existia. Para homens, pelo que eu me lembro, só foi incluído no SUS em 2009, por aí. Ou seja, algo que nem faz sentido, né? Era ofertado pelo SUS o tratamento para transexualidade feminina. Por que não a masculina? Quem é que fez essa lei, sabe? Nossa, é um negócio que você pensa com tantos anos de atraso. É ridículo. E eu vi que o tratamento particular era caro, era sempre coisa de 10 mil reais para 40 mil, dependendo o que cirurgia você quer fazer. E se você for fazer toda, então você compra uma casa, uma mansão, na verdade. Pelo particular. Pode falar. Só para a gente entender um pouquinho, né, até para nossa história até fazer sentido para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, né, nos vendo, né, eu queria fazer uma pergunta justamente nesse sentido. Que você estava falando que você falou que era uma coisa que você sentia lá da sua infância, né? Como era isso para você? Como se deu isso para você? Em que momento, em que etapa da sua vida você entendeu que o corpo que você havia nascido não era realmente aquele corpo que você sentia-se bem naquela... Em que momento se deu isso? Eu tenho memórias bem, assim,
bem de início mesmo, de infância. Eu já anotava, por exemplo, que os brinquedos que eu queria brincar, ou as brincadeiras com que eu queria brincar, não eram adequadas para mim. Ou Sim, seja, minha avó tinha uma loja de brinquedos, do Paraguai, sabe? Esses brinquedos de plástico, coisas baratas. E sempre ela chegava no domingo com caixas e malotes de brinquedos. Eu nunca queria brincar com as bonecas. Eu sim. queria brincar com os carrinhos, com os caminhões, com os dinossauros. Hum, No recreio da escola, eu queria brincar mais com os meninos do que com as meninas. Eu já notava na escola também, desde criança até mais avançado, tipo colegial, que as meninas elas tinham esse interesse de vestir determinadas roupas, de estar com o cabelo de uma determinada forma, de querer usar maquiagem bem cedo. Eu nunca que me interessei, eu estava interessado, por exemplo, nos bonecos do Dragon Ball, em brincadeiras antigamente consideradas masculinas. hum. Eu não sei como está isso hoje em dia. Eu penso que é besteira você dividir brinquedos e atividades por gênero hoje em dia. Eu Uhum. acho que não, mas naquela época aquilo era bem acentuado. Acentuado a ponto de familiares ficarem, não gostarem, minha mãe não gostava muito, ou de você ser julgado na escola por causa disso. Sim. Mas mesmo assim, nossa, eu lembro até hoje de uma menina que ela simplesmente gostava de usar roupas do irmão dela. Eu não sei o que aconteceu com essa menina hoje em dia, se ela era igual a mim ou se ela só era, ou era apenas uma mulher que gostava de roupas masculinas, não necessariamente lésbica, mas eu lembro que, nossa, ela foi muito julgada na escola, a ponto dela sair chorando da sala. Uhum. Eu nunca cheguei a esse ponto, mas também minha mãe comprava para mim um monte de coisas para marcar meu gênero, como, por exemplo, brinco, mochila de alguma coisa feminina, Barbie, Hello Kitty, essas coisas. Mas eu gostava mesmo dessas atividades mais masculinas. Uhum. E eu já notei que eu tinha esses empecilhos. Por exemplo, eu só consegui fazer certas coisas. Por exemplo, eu gostava de capoeira. Eu podia ir na capoeira se meu primo fosse junto. Entendi, entendi. Entendeu? Como se mulheres também não pudessem frequentar capoeira, né? Pois é. E é lógico, eu lembro das filhas do mestre de capoeira, que faziam. Mas eu acho que tinha muita marcação de muita coisa, inclusive, nessas histórias. Não só de gênero, mas também, talvez, raciais, quem sabe. Eu sou de uma cidade muito conservadora. Eu gosto de falar que aqui é o mini Texas. Uhum. Entendi, entendi, entendi. E por que a comparação? Por causa, bom, por causa dessa questão. Aqui é a cidade original do Marco Feliciano, que é basicamente o deputado que criou o conceito de cura gay. Então, tudo aqui em Orlândia, eu noto que é muito conservador. Para você ter uma noção, eu nunca tive aula, por exemplo, de nada de educação sexual na escola. Eu estudei a vida inteira em escola pública. Sim. E eu noto isso pelas coisas que crescem, pelos projetos que morrem. Eu noto que não existe muita coisa para se fazer em Orlândia que não seja trabalhar e dormir. Se você conseguir, trabalhe. E essa questão do julgamento social, qualquer coisinha que você faça ou que você seja, chama muita atenção. Eu comecei a notar isso depois que lógico, eu vinha conhecer as cidades ao redor e notar que e nas cidades ao redor, as coisas que eu sou, as coisas que eu gosto, não são grande coisa. É uma questão realmente contextual daqui. Sim. E isso foi complicado de início. Eu fiz a transição bem aos trancos e barrancos. No início, minha família não aceitou direito. Uhum. Eles tinham esperança que algum psiquiatra, algum psicólogo, se eu falasse isso para algum médico, algum profissional da saúde mental, o profissional de saúde mental ia carimbar no primeiro dia
que eu tinha algum problema mental que não, ou alguma questão que não fosse transexualidade. Eu notei que seria muito mais tranquilo para eles que eu fosse, sei lá, esquizofrênico do que trans. Sim. E foi bem assim. Então, nós está querendo fazer uma pergunta para você que eu acho que é interessante até por conta desse ponto que você trouxe, né? Da família, né? Roberto, no que você está trazendo com relação à família, ela foi muito contrária ao que você tinha como sendo a sua necessidade, né? Uhum. Como está sendo hoje dar conta dessa questão? Hoje está mais tranquilo, porque se passou muito tempo, eu já consegui fazer a primeira cirurgia, a mastectomia. Eu acho que isso deu uma validade, porque eu acho que minha família estava reticente a me apoiar. Depois que a minha psiquiatra me deu o laudo, depois que minha psicóloga deu o relatório, depois que o médico fez a minha mastectomia, e principalmente depois que eu tirei meu RG masculino e tudo mais, isso foi dando uma sequência de validades. Eu notei que foi se falando mais da questão na mídia e tudo mais. Teve até uma novela que eu não cheguei a assistir, que falava sobre o assunto, e isso foi se tornando mais comum. Eu gosto de falar que teve o mesmo processo que a comunidade LGBT, teve, principalmente a LG, né? As lésbicas, as gays. Foi se falando mais do assunto na mídia, foi se aceitando mais nos locais, foi se explicando mais do assunto na internet, nas novelas, nas mídias que as pessoas consomem, e isso foi se tornando mais aceitável, palatável. E hoje em dia minha família me trata no masculino e tudo mais. Então não é mais aquela questão super diferente, super estranha. É lógico que para as pessoas mais velhas, eu não gosto nem de falar de pessoas mais velhas, pessoas mais de cabeça fechada, isso ainda é uma questão, mas assim, para conservadores tudo é uma questão. E eu acho que é uma questão, mas assim, no todo, as pessoas já aceitam mais, já sabem o que é, você não precisa explicar desde o início, não precisa usar alguém como exemplo, por exemplo, o Tami, ou Ti Brandt, acho que é Brandt que fala o nome dele, né? E isso se tornou bem mais tranquilo. Hoje eu não tenho problemas com isso na minha casa. Sim. Mas eu tive problemas, e nem na universidade, quando eu estava lá no finalzinho. Porque começou-se a se falar quando eu estava na faculdade desse assunto, na psicologia e na medicina. E se tornou bem mais tranquilo nesse meio conservador, nesse meio de só pode ir até aqui. E, pelo menos agora, pelo que eu sinto, eu percebo agora, tá mais tranquilo, mas eu fico imaginando como é que tá para as pessoas, por exemplo, que estão começando, porque eu notei que eu tinha uma grande resistência no início, se bem que eu peguei tudo do início, né? E agora eu tô notando que depois que eu tive minha sequência de validações, principalmente validações profissionais, é meio difícil alguém dizer, por exemplo, que eu não sou trans ou não sou homem, porque tá faltando algum documento. Tipo, as pessoas, eu noto aqui, principalmente aqui no interior, dão muito valor à palavra final de um médico, para tudo. Então, depois que eu consegui fazer minha primeira cirurgia, as pessoas aceitaram isso como uma condição, quase uma condição médica, sabe? Tipo, realmente você tem esse problema. Se o médico validou, tá tudo certo, né? Então tá bom. Pois é, eu notei isso. Vamos aceitar. É aquela Deus disse, né? O que eu precisava entender com você? Nosso amigo está querendo fazer outra pergunta até bastante interessante também. Vai lá, Thomas. Faz a pergunta que você quer fazer. Roberto,
Como foi na faculdade para você? Porque você, como você está nos falando, você entrou na faculdade de um gênero e terminou um outro. Para que regras? Com certeza não foi uma viagem no parque. Mas eu gosto de falar que eu tive muita sorte ao contrário. Porque foi assim, eu entrei num período que se falava muito de questões de minorias e tudo mais, que era 2013, 2014, só que estava terminando essa fase de esquerda, vamos dizer assim, do imaginário coletivo. Sim. Começou a se falar muito do Biruliro. Você sabe que é o Biruliro, né? Bolsonaro. E para você ter uma noção, não se falava em pautas conservadoras e tudo mais, mas depois, nessa fase começou, ele estava famoso nesses programas que passam na televisão, que é de homem adolescente, tipo Pânico, Super Pop. Ele começou a ficar famoso e a fazer escola. Começou-se a ter muitos livros conservadores, até na Feira do Livro. Eu comecei a observar e eu comprei alguns. E aí começou a se meio que as pessoas começaram a se fechar para qualquer pauta progressista. Eu fico imaginando, se não fosse esse fervor conservador daquela época, talvez eu não tivesse passado pelas coisas que eu passei. Mas foi isso mesmo. No primeiro semestre, eu entrei como uma mulher e eu notei que as pessoas me aceitavam relativamente bem. Se eu falasse que eu notei, mesma coisa que aconteceu na minha casa. Se eu falasse que era uma lésbica feminina, as pessoas super aceitavam. Sim. Se eu falasse que... Se eu comecei a assim, aceitavam. Depois que eu saí do armário como homem, nossa, parecia que eu tinha entrado na casa da pessoa e espancado a avó dela, sabe? Realmente as pessoas se doíam muito. Tipo, era um negócio que eu nunca pensei que eu ia viver. Porque pessoas que antes me davam bom dia, boa tarde, boa noite, me ofereciam carona sem eu pedir. Depois que eu saí do armário, não queria o motivo era que, sabe? E lógico, eu fui sobrevivendo, eu pensei, eu não vou sair, porque se eu sair, eu estaria desistindo de ser eu, no ambiente que eu quero estar, e eu ia baixar a cabeça para um pensamento conservador que é ridículo, que com o passar do tempo, vai se falar desse assunto do mesmo jeito que foi falado da homossexualidade masculina e feminina, as pessoas vão se dar conta que elas foram estúpidas por nada. E outra coisa, elas vão aprender comigo a não ser estúpida com outro homem trans ou com outra mulher trans, porque eu fico imaginando alguém não tão resistente quanto eu poderia não ter sobrevivido, porque realmente o tratamento mudou do vinho para o vinagre. Isso que era batido, eu achei ainda mais chocante, porque era uma universidade com pessoa tida como assim tradicional no sentido de ser uma faculdade cara, cheia de gente bem estudada, cheia de gente remanescente de escolas particulares, professores doutores. E eu notei que nem a coordenadora do meu curso soube como lidar comigo. E olha que ela tinha uma amiga que era psicóloga. Imagina se não tivesse. E foi complicado, mas já meio que passou, né? E eu fui o primeiro homem trans que se formou na nutrição da UNERP, com certeza. E parece assim, né? Uma coisa que eu entendi até, e fica muito claro, né? É que dependendo do que se trata, ou em que nível está essa questão, né? Há um ponto de se não se enquadra dentro daquilo que eu entendo como sendo o normal, entre aspas, né? Eu desumanizo, não é mais pessoa, eu não preciso, vamos dizer assim, se eu tiver contato, eu me contamino, né? Se eu chegar perto,
se eu conversar, se eu der bom dia, parece que eu vou pegar algo que vai me transformar, ou vou levar algo para dentro de casa que, tipo, não é correto, né? E, assim, você sentiu muito isso? Assim, Com certeza. Uma coisa que eu notei nessa questão da transfobia, que é esse horror às pessoas trans, é que onde eu estudei na UNERP, tinha-se muito essa questão de aqui não é um ambiente preconceituoso. Nós aceitamos gays e lésbicas. E eles aceitavam mesmo gays e lésbicas, tinha até professores lésbicas e gays assumidos. Só que eu gosto de falar que eram gays e lésbicas bem higienizados. Ou seja, homens gays bem masculinos, mulheres lésbicas femininas. Sim. E quando eles tinham essa questão da transfobia comigo, era que assim, a gente só vai aceitar a comunidade LGBT até aqui. Eu acho que eles imaginavam, eu não sei o que eles imaginavam, eu não sei como a pessoa preconceituosa imagina, mas eles tinham esse escudo do nós não somos preconceituosos porque nós aceitamos gays e lésbicas. Ainda se não se falava de transfobia. Começou-se a se falar de transfobia quando alguém deve ter falado óbvio em algum ambiente de palestras e começou-se a se levar pessoas trans para dispersar nos cursos de psicologia e medicina. E o João Neri foi, eu tenho até uma foto com ele na UNERP. A Agatha Lima, que era uma ativista de Ribeirão, que também já morreu, foi e começou-se a se chamar pessoas trans para falar. Mas isso demorou um pouquinho, acho que demorou para cair a ficha de uma galera. E eu achei meio engraçado, porque é um ambiente universitário que as pessoas deveriam não se surpreender com questões diferentes, principalmente que é um ambiente cheio de gente. Sim. E a única coisa que eu fiz é trocar um banheiro para o outro, eu troquei minhas roupas, pedi para ser chamada de outra forma. E eu notei que algumas pessoas se incomodavam de uma maneira legítima, se incomodavam como... eu não sei o tipo de comparação que eu diria, mas se incomodavam como se elas não quisessem ter que aceitar o mundo, que chega às vezes de surpresa para elas. Algo assim, sabe? Eu não quero ter que... Fico imaginando que muitas daquelas pessoas deveriam ser homofóbicas, só que já estavam num período em que não se podia ser homofóbico de uma maneira explícita, do mesmo jeito que não se pode ser racista de uma maneira explícita. E quando chegou uma novidade a mais, essas pessoas devem ter quebrado por dentro, pensando: meu Deus, eu não basta ter que aceitar gays, não basta eu ter que aceitar pessoas não brancas, agora eu vou ter que aceitar pessoas assim também. Sabe, tipo, porque o mundo não pode voltar aos anos 50? onde se eu ver na rua, eu não te aceito, te mato, te bato, te espanco, morra. Ou insulta de uma maneira explícita. Tipo, eu acho que eu tirei muita gente da zona de conforto. E, bom, pelo menos eu consegui até o final e tudo mais. E eu acho que vai se falar muito desse assunto depois que eu passei por lá. Porque eu não vou ser o único homem trans que vai para estudar na UNERP. Ou outras pessoas trans com certeza vão chegar lá também. Bom, era isso que eu tinha para falar da UNERP. sobre o seu dia a dia, a sua vida pós, né, transição, né? Apesar que, assim, eu queria que você explicasse um pouquinho, né, para quem está nos vendo, quem está nos ouvindo, o que seria essa transição e como se deu a sua vida profissional, sua vida com os amigos, namorado, como é que se deu essa vida pós transição? A transição que a gente chama de transição, é todo um tratamento médico que é obrigatório fazer no Brasil.
que você tem que ficar, pelo menos na minha época foi, tem gente falando agora que mudou, porque mudou uma lei que você pode mudar seus documentos primeiro e com seus documentos já pode pleitear cirurgias e tudo mais. Eu não sei como tá agora, mas na minha época tinha que fazer 2 anos de terapia obrigatório com psiquiatra e psicólogo. Sim. E você precisava do laudo do psiquiatra para poder mudar seus documentos, mudar seu corpo, mudar tudo. O que é algo bastante, eu acho, irreal, porque como pessoa que não é trans, mas quer fazer um tratamento psicológico, já é algo um pouco inacessível, porque você tem que arcar com o custo mensal, ainda por cima você tem que ir toda semana num determinado horário. Tem gente que não tem tempo, não tem dinheiro, não tem os dois. Sim. Mas quando eu comecei a fazer pelo HC de Verão, eu vi que era bastante complicado, que eu tinha que faltar em muito lugar, porque só tinha a parte da manhã para ir, e era a parte também que eu tinha faculdade, e demorava 4 horas para você ser atendido. Sim. Eu não sei como está hoje, mas na minha época era complicado, tanto que eu quis fazer por plano de saúde, que também é algo que é um tanto custoso, e foi difícil na minha época achar profissionais dentro do plano que soubessem do que eu estava falando para começo de conversa. Sim. Tem a questão, a transição é isso. E nesse pós-transição, eu noto que sempre paira essa questão das pessoas de não aceitar direito alguém que não é um clichê de gênero. É uma caricatura do tipo, eu sou homem trans, eu gosto de homens. E eu gosto de futebol, eu não gosto de muitas coisas consideradas masculinas, eu não me preocupo em parecer machão, eu não me preocupo, sei lá, em levantar coisas pesadas. E muitas vezes até uso coisas que são consideradas coisas de mulher, por exemplo. Minha foto no WhatsApp, eu tô com um lenço colorido, que eu achei por aqui na minha casa. E às vezes eu brinco, tratando a mim mesmo no feminino. E aí as pessoas já me olham com uma cara de, eita, arrependeu? Não, eu só tô brincando. É o nível de aceitação que você tem, né? Porque falar isso ou agir dessa forma não altera em nada, né? Pois é. E, tipo, as pessoas esperam que uma pessoa trans, ela seja um homem ou seja uma mulher, que não espera que as pessoas cis sejam. Pessoas cis são pessoas que não são trans. Sim. Ou seja, eu não espero e ia cobrar, por exemplo, de você que você goste de futebol. Pode ser que você goste por você ser brasileiro, não necessariamente você ser um homem. Ou que você, ou não, do mesmo jeito que eu não cobraria de você gostar de basquete, que não é um gosto de homens brasileiros, é mais dos estadunidenses, que eles têm esse gosto por basquete. Sim. Ou seja, e mesma coisa que acontece com mulheres trans, as pessoas esperam uma feminilidade, uma delicadeza que elas não esperam de mulheres cis. Sim. E tem toda essa questão pós-transição de supostas cobranças, que eu acho que é mais para encher o saco, né? Porque eu observo, ou um jeito de transfobia até disfarçada, porque eu observo isso. Se a pessoa cobrasse uma masculinidade, uma feminilidade de todo mundo, tá. Mas eu noto que muitas vezes só cobram de pessoas trans. E, bom, é algo que não me atinge, acho até engraçado, porque depois que eu mudei meus documentos, eu consegui fazer uma cirurgia, ninguém mais pode me tirar isso. A questão da transição mais ou menos é essa. Outra coisa que eu tive problema, que eu falei que eu gosto de homens. Quando eu eu ia em algum psiquiatra, psicólogo, eu já fui em tanto psiquiatra e psicólogo que não entendi o que eu estava falando, eu comecei a levar informações aos poucos. Ou seja, a primeira consulta eu falo o que eu quero fazer, a segunda consulta eu falo dos meus gostos pessoais. Eu demorei para falar para minha psicóloga que eu gostava de homens. E isso para quem estuda sexualidade humana sabe meio que de cor
que orientação sexual e identidade de gênero são coisas diferentes. Mas muitos psicólogos e psiquiatras têm esse medo de tratar pessoas trans que são gays porque não encaixa, sabe? E acha que isso não é o correto não é correto com masculinidade o homem trans gostar de homens. Só que isso tem, de certa forma, uma homofobia oculta, né? Não tão oculta assim, porque se fosse se ela tivesse um homem gay cis tratando, não ia dizer alguma questão de mental, ela não ia levar a homossexualidade dele como problema. Então, é algo que muitas vezes tem que se ter cuidado. Tanto que no meio trans, as pessoas perguntam qual psiquiatra eu vou, qual psicólogo é bom, porque para não ter que ficar procurando e se explicando, ensinando um psicólogo ou psiquiatra o que é identidade de gênero, orientação sexual, porque, nossa, isso enche muito saco. É porque é uma pessoa que você espera, que assim, a última pessoa que você espera que vai te julgar, quando você chega lá na frente dela, que você está se abrindo, trazendo todo o seu histórico para ela, ela vai chegar lá para você, oi? Como assim? Como assim? Eu tive uma psicóloga que falou que eu não parecia trans. Então, o que parece trans para ela? O que parece trans? O que é uma coisa parecida com trans? O que é aquela coisa? Não tinha um comparativo. Pois é. Sabia, né? Eu fiquei curioso também. E, bom, eu já tive um psiquiatra que na primeira consulta queria me passar aripiprazol. E tipo, tá, eu até entendo o psiquiatra querer medicar. Só que primeira consulta ele viu uma vez, tipo, durante alguns minutos. E eu respondi não para aquelas questões que os psiquiatras fazem quando acham que alguém tem alguma psicose. Ele me perguntou algo do tipo, ouve vozes, vê vultos? Eu não ouço vozes, não vejo vultos. Eu não acho que eu não acho que Jesus conversa comigo, nada do tipo. Eu tô estudando e tudo mais, normal. Entendi. Pois é. Entendi. E hoje em dia para você, como é para você, como você vê, assim, você vem de uma condição, vem de uma situação de muito ali, de ter que levar a coisa na unha mesmo, né? Hoje você acha que isso é mais bem visto, isso é mais bem quisto, ou a questão daquele, como você mesmo trouxe, né, eu não posso falar abertamente, tipo, nossa, eu não gosto desse tipo de... Como é que é hoje? Como que você acha isso? Como é que você vê isso? Eu acho que é mais bem compreendido, só que como tanta questão minoritária, está bem compreendido, mas não está bem quisto. E eu acho que a questão trans, o preconceito contra a transfobia, foi absorvido do mesmo jeito que todos os preconceitos brasileiros, ou seja, ficou implícito. Tanto que, por exemplo, eu sou assumido, de certa forma, quem vê as minhas redes sociais pode ter umas sacadas, só que eu não falo explicitamente que eu sou trans. E não por medo ou vergonha, mas assim, porque do mesmo jeito, se eu fosse uma mulher, eu não ia falar, eu me apresentar, oi, eu sou Roberta, eu sou uma mulher, não. Acho que nem audiodescrição, sabe? Eu só não falo porque eu acho que não é necessário, mas também eu não falo em ambientes que às vezes se a questão surge, sabe? Por exemplo, entrevista de emprego. Eu aprendi que com um projeto sobre absorção de pessoas trans no mercado de trabalho,
para você colocar seus pronomes. Está todo mundo colocando, até pessoas cis. Se tornou algo parte da cultura de RH, você colocar seus pronomes no currículo. Muitas vezes aparece a pergunta: por que você colocou seus pronomes no currículo? Eu falo, é porque eu gosto de ser tratado desse jeito. Eu não falo que é porque eu sou trans. Porque eu sei que se eu falar que eu sou trans, eu posso ter problema de contratação. Uhum. E também não falo para, eu não, sei lá, eu não falo mesmo em ambientes LGBTs e tudo mais, porque eu noto que ainda tem a questão ou do preconceito ou da curiosidade mal educada, sabe? Da pessoa querer saber sua vida depois que você fala que você é trans. Pois é. E eu noto que tem sim aquele preconceito implícito do tipo, eu converso, dou bom dia, só que eu não quero fazer amizade, eu não quero convidar para algum projeto, eu não quero convidar para algum evento. Sim. E e criar situações que a pessoa seja aos poucos levada ao ostracismo. Eu posso falar do budismo? Pode. Então, quando eu conheci o budismo, eu comecei a ir no Kaikan lá de Ribeirão. E esse Kaikan tinha pessoas. Só que eu notava que por algum motivo, que eu não sei até hoje, e eu imagino que seja esse, que eu não era exatamente bem-vindo. E que, assim, não podiam me expulsar porque seria algo muito explícito, que era um preconceito. Só que também não queriam me absorver. Ou seja, tinha aquela questão de olhar, de tratar de uma maneira ríspida, de não querer por perto. Aí eu vim aqui para a comunidade do interior de São Joaquim. Eu notei exatamente a mesma coisa, porque aquela questão. Eu já tirei o tema. Eu chego a algum lugar, as pessoas não sabem que eu sou trans, me tratam de um jeito. Depois que através de fofoca, de alguma coisa, o negócio vem à tona, eu sinto que me tratam de outro. Eu percebo, sabe? E isso não é coisa da minha cabeça, tanto que, recentemente, se não me engano, ano passado, a comunidade LGBT budista fez uma carta, eu não sei se você ficou sabendo, né? Aquela carta para São Paulo. Eu assinei, muita gente assinou, falando que a comunidade LGBT tinha que ter seus assuntos tratados. Que o jeito como o formato como estava um formato excluente. Sim. E eu não sou o único que percebeu o preconceito LGBT-fóbico na HK. Uhum. E é algo que não se fala de uma maneira explícita por conservadorismo. Uhum. E eu observei, falando desse negócio da transfobia, eu observei isso na HK e em outros ambientes que eu tento até onde eu vou, e quando eu chego de um determinado jeito, me tratam de uma determinada forma. Quando descobrem que eu sou trans, me tratam de outro jeito. Ou seja, como eu aprendi a levar isso, tanto porque eu noto que pessoas conservadoras que não querem o tipo de pessoa por perto, inclusive conservadores homossexuais, porque lá em Ribeirão eu tive um dos problemas era um homem gay. E só na HK, tá? Eu falei da HK. Antes da HK, eu comecei a ir no centro espírita. Sim. Também eu tive problemas com homem gay. E outro lugar que não foi um ambiente religioso foi numa aula de teatro. Quando era assim, eu estava muito bem servido. Eu estou falando de maneira sarcástica. Tinha um casal de lésbicas e um casal de gays. O gay mais másculo do casal não ia muito com a minha cara. E a lésbica bofinha do casal, ou seja, a lésbica masculina, me detestava. Parecia que eu tinha entrado na casa dela e espancado a avó dela. E não me conheciam. Desse jeito, sabe? Eu não sei se você já passou por uma situação assim. Muito na cara que as pessoas não te querem naquele ambiente.
Só que elas não podem falar na sua cara, senão elas podem ser acusadas de algum tipo de preconceito. Sim, entendi. Então elas ficam levando no banho-maria. E como é que você vê isso? Como é que você trata isso? Como é que é para você essa situação? Eu aprendi a levar, aprendi a me impor nos ambientes que eu quero, tipo, eu aprendi o óbvio, né? Principalmente com a faculdade. Se eu esperar ser bem tratado, eu não vou frequentar lugar nenhum. E eu aprendi que as pessoas vão ter que aprender a conviver comigo e que elas vão se dividir em dois tipos. Algumas pessoas vão compreender o que é transexualidade e vão levar a vida e vão evoluir. Outras são conservadoras, elas não vão querer aceitar nunca. O mundo vai mudando e o preconceito delas vai ficando pesado para elas. A questão do casamento gay. Quem era contra, depois de 2013, deve estar arrancando os cabelos de todo o corpo até hoje, porque o mundo não vai mudar por causa do preconceito dela. Sim. Quem se casou vai levar a vida bem tranquilo. Aquela coisa, né? O mal tá no outro, né? Não tá em mim. Eu não tenho que me ver afetado por isso. Pois é. Então eu comecei a ficar onde eu quero ficar. E só me incomoda, lógico, que às vezes eu tento falar da questão do preconceito e as pessoas, elas disfarçam, falam que não existe, que é coisa da sua cabeça, e que todo mundo sofre preconceito, a pessoa cega sofre preconceito, a mulher sofre preconceito. Eu já ouvi uma loira falou para mim que ela sofria preconceito por ser loira. Eu pensei, sabe que você está falando isso? Você está tirando moda com a minha cara. A ideia que se tenta trazer é que o preconceito é normal. Isso onde eu queria chegar. O preconceito é algo normal, que não é algo que deva ser discutido porque é normal. Preconceito, bobo, não. Isso acontece em todo. Pois é. Nossa. Tipo, isso acontece em todo lugar. E é bom pra quem? Eu não vejo nada de bom nisso. Eu não vejo nada de interessante, não vejo nada que agregue, né? A mim ou a qualquer outro. Na verdade, a quem sofre, né? Alguma coisa. Então, assim, não entendi. Pois é. Roberto, acho que assim, esse nosso bate-papo aqui foi um bate-papo muito interessante no sentido de esclarecimento e entendimento, né, das coisas que acontecem, do como acontecem e do até onde a gente pode ir, né, com o conhecimento que a gente tem. Né? Eu acho que a ideia e o ideal disso é saber que, né, eu não posso ficar no eu acho isso, eu acho aquilo, né? Eu tenho que ir atrás da informação, ter conhecimento, conhecer pessoas, conviver com pessoas, né? Para saber, né, como elas vivem, o que as afligem, como elas se sentem, né? E entender que independente de cor, de raça, de gênero, né, de sexo, são pessoas. São pessoas. Não importa, assim, a preocupação principal que nós devemos ter, né, você é feliz hoje? Com certeza. Se você é feliz, pronto, acabou. Né? O resto, o resto é aquela coisa, né? O resto a gente discute com a cerveja. E eu queria saber de você, que você deixasse aí o seu recado, deixasse sua mensagem aí para quem pudesse e quem vai nos ver, né, nesse nosso papo, e assim, deixasse antes, obviamente, seus contatos, né? Roberto Ribeiro, nutricionista, tá no Instagram, como é que tá todas as suas redes sociais, agora que já tá aberto mais a questão depois de formado, né, tá? Como é que tá?
deixa toda a sua vez aí o seu recadinho para a gente passar para a nossa audiência. Principalmente para quem está começando a transição, seja lá em qual período esteja, que você vai conseguir encontrar profissionais que entendam do assunto. Hoje em dia essa questão já está mais bem falada. O conservadorismo, principalmente político e social, está arrefecendo um pouco. Vai ser muito mais fácil, está sendo muito mais fácil hoje em dia. E uma mudança de documentos, as cirurgias dos hormônios. E que se você estiver surpreso com preconceito de pessoas ao seu redor, vai chegar uma hora que as pessoas que tiverem que aceitar vão aceitar, e as que não aceitarem, você não ia querer ter por perto de qualquer forma. E as pessoas que não aceitam a transexualidade, então, um problema com a comunidade LGBTQI+, Freud explica, isso é problema sexual, vai procurar terapia. Às vezes você está em alguma dessas letras, por isso que não aceita. E o mundo vai passar independente do seu preconceito. E é isso aí. Como é que você está nas redes sociais, Roberto? Deixa aí seus contatos. Verdade. Ribeiro, Roberto Nutricionista, no Instagram e no Facebook. Certo. São essas duas redes que eu tenho. Beleza. Pessoal, assim, Obrigada. Entende aí, assim, isso é mais uma prestação de serviço do canal da Imagem de Pares. Todos querem deixar algum recado aí final? Beleza, então. Roberto, queria te agradecer mais uma vez por essa participação, né, pela disponibilidade, e que esse momento, né, se repita e que nós possamos, né, ter um futuro melhor com todas as informações necessárias para que todos aqueles que de repente têm alguma questão ou algum ponto que seja relacionado à dúvida possa nos procurar, possa ter o seu contato, entender um pouquinho melhor como foi e como é, né, para que, obviamente, tenha uma transição mais tranquila. Muito obrigado, Roberto. Até mais. Obrigada. Obrigada pela oportunidade.